Ei, vocês lembram de duas meditações que já fizemos em Efésios capítulo 1? Pois então, hoje nós vamos falar sobre Efésios capítulo 2 até o verso 10. Em Efésios 1, a gente viu que Paulo louva a Deus, o Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo, que nos predestinou para sermos adotados na família de Deus, para a santidade, pureza, para o louvor da glória do Senhor, para o louvor da gloriosa graça em Cristo Jesus, em quem há esperança da vida eterna, em quem nós temos herança eterna, em quem somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. E nós que somos selados com o Espírito Santo de Deus, que é a garantia de Deus mesmo aos que hão de possuir toda essa herança, todas essas bênçãos que são certas. E aí Paulo ora, uma linda oração de gratidão a Deus por aqueles cristãos, intercede por eles ao Pai, e é um exemplo, um modelo de oração para nós hoje também, e pede para que seja dada a eles, e para a gente é um modelo, para que nós peçamos também a Deus sabedoria, conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor, que os nossos corações também sejam iluminados para sabermos sobre essa esperança para a qual nós fomos chamados em Cristo Jesus, para sabermos quais são essas riquezas da gloriosa herança e qual é o imensurável grande poder para com os que creem em nós, esse poder mesmo que ressuscitou Jesus de dentre os mortos e o fez assentar à direita de Deus Pai nas regiões celestes. E finalmente Paulo encerra a oração declarando e afirmando que todas as coisas estão sob o domínio, sob o controle de Jesus, e Jesus é o cabeça de todas as coisas e o cabeça do seu corpo, a igreja, a plenitude da igreja, e ele que é tudo em todos. Este é o nosso Deus, esse é Deus, o nosso Senhor. E nessa carta, Paulo está declarando direta, rica, abertamente sobre o nosso Deus. E aí, na sequência, vem o capítulo 2, Paulo afirma o que Deus faz, o que ele fez, o que ele fará. E a partir do verso 1, nós lemos: Deus vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais os desobedientes também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Ele de antemão preparou para que andássemos nela. Aí a gente vê quanta diferença, quanto distanciamento, quanto antagonismo Deus e nós. Deus rico em glória, cuja presença é eterna, Ele que é desde antes da fundação do mundo, mesmo nas regiões celestes, santo, sem mácula, totalmente amor, totalmente gracioso, totalmente puro, perdoador, pleno de fartura sem fim, de sabedoria, de graça, plenitude, glorioso, verdadeiro, conhecedor de todas as coisas, aquele em quem não há trevas, somente luz, imensurável em poder e grandeza, o que está acima de todo poder e principado, dominando todos eles, controlando todos eles. Este é o nosso Deus. Nós estávamos mortos
em pecados, em transgressões, delitos, erros, desobedientes, carnais, irados, mundanos. E Deus, aí Paulo repete, Deus rico em misericórdia, do grande amor com que nos amou. Paulo fala novamente, nós mortos em nossas transgressões. E aí Deus nos dá vida em Cristo, pela graça nos salva, ressuscita-nos em Cristo, assenta-nos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E aí Deus no futuro promete, e aquele selo do Espírito Santo, que ele já fala lá no capítulo 1, os que creem têm esse selo, a garantia que no futuro ele nos mostrará, ele nos fará ver as imensuráveis, incontáveis riquezas da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E finalmente, fomos salvos daquela morte pelos delitos, transgressões, pecados, pela graça, através da fé, quando cremos em Jesus Cristo. E essa fé, essa capacidade de crer em Cristo, é a sua obra sacrificial na cruz, no meu lugar, no seu lugar, pagando pelos nossos pecados, não é uma capacidade nem algo que nós podemos ter de nós mesmos. Essa fé em Cristo não vem de vós, de nós, é dom de Deus que nos dá essa capacidade de presente, de graça. A fé não é resultado de nada que fazemos, nenhuma obra, nada. A nossa salvação é pela fé em Cristo. Foi Jesus que fez tudo naquela cruz maldita. E nada é de nós mesmos. E o apóstolo Paulo nessa carta deixa claro, porque não é por nada que fazemos. Morto não faz nada. Quem é morto é um defunto que não faz nada, nem respira. Para quê? Por quê que Deus faz assim? Ainda para que ninguém se glorie. Deus sabe a natureza humana, Deus conhece a nossa natureza. Ele sabe que a gente vai se vangloriar, que a gente vai se pavonear, que a gente vai se gabar daquilo que a gente faz. E a gente se gaba até daquilo que a gente não faz. A gente se gaba até daquilo que não foi a gente que fez. Então ele vem até nós com todo o seu amor, com toda a sua graça e nos salva. E nos dá a fé para acreditar nessa salvação de presente. E aí, a própria fé, Deus nos faz crer, pelo Espírito Santo operando em nós, esse selo, essa garantia no coração daquele que crê. E simplesmente, se você sente a fé enfraquecer, eu não creio, eu não estou acreditando, Jesus ensinou, Jesus afirmou, Jesus falou, pede e lhe será dado, porque Deus não nega nenhuma boa dádiva àquele que te pede. Peça que Deus vai lhe dar fé. Peça essa fé salvadora. Peça a fé naquilo que Cristo fez na cruz. Fé para ser salvo e viver como uma pessoa salva em Cristo. Porque ao finalizar esse trecho, está escrito que nós fomos salvos pela graça mediante a fé. E a fé é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras de Deus em Cristo Jesus, feitos para boas obras, obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então nós somos salvos não por obras, mas salvos para boas obras que Deus já deixou preparadas para a gente andar nelas. Então a gente não tem que ficar parado. Deus já fez tudo e já nos deu tudo pronto e de graça. Até as boas obras, de agora em diante, para andarmos nelas. Que Deus te abençoe e que você seja como os cristãos de Éfeso, fiel e frutífero em Cristo Jesus.